Bom, pessoal, a gente resolveu, acredito que praticamente o exercício todo, esse exercício que a gente chamou de avaliação 4.3, que é o exercício de N íons magnéticos com níveis de spin ou estados de spin -1, 0 e 1. Agora eu queria só voltar aqui na letra A, que ele me pede para avaliar, esse é um exercício dos Salinas, né? Ele me pede para avaliar a entropia em função da temperatura. E naquele momento ali eu não tinha uma expressão muito direta. Então eu vou voltar ali na letra A e complementar a nossa solução. A gente havia encontrado que a entropia por partícula dividido por K era tudo isso aqui. E mais, a gente agora tem U sobre D. Lá a gente ainda não tinha. A gente tem U sobre D em função da temperatura. Então agora a gente vai voltar e fazer algumas análises adicionais. Veja só, estou aqui com S sobre K dando isso. Olha o que eu vou fazer. A primeira coisa é colocar em evidência U sobre D. Então vai ficar U sobre D ln de 2 menos ln de U sobre D, esse daqui. E aqui vou deixar ainda, por enquanto, da mesma maneira. Agora o que eu vou fazer é fazer a distributiva aqui. Aqui eu conservo a mesma coisa, agora fazendo a distributiva, ó, menos 1 ln de 1 menos 1 sobre D, menos com menos mais U sobre D ln de 1 menos U sobre D. Aí eu vou colocar esse U sobre D que está aqui também em evidência, com esse outro que eu tinha, e vai ficar assim. U sobre D ln de 2 menos ln de U sobre D, mais esse ln de 1 menos U sobre D, que está multiplicando U sobre D também. Então tem aqui. E sobrou só um menos ln de 1 menos U sobre D aqui. Vamos agora olhar aqui para esses logaritmos e aplicar algumas regrinhas de logaritmo para simplificar um pouco essa expressão. Vou ficar com U sobre D, então, que multiplica o logaritmo de 2, que multiplica 1 menos U sobre D, né? Estou aqui com uma soma de logaritmos, estou revertendo essa soma aqui para um produto, aqui no operando o logaritmo, e eu tenho menos ln de U sobre D, então isso vai virar um quociente aqui. Então fica U sobre D, ln de 2, que multiplica 1 menos U sobre D, dividido por U sobre D, menos ln de 1 menos U sobre D. Veja só o que eu vou fazer agora. Eu vou substituir essa expressão que eu tenho para U sobre D, tanto aqui, ó, quanto aqui nos logaritmandos. Aqui eu vou deixar por enquanto U sobre D. O que eu vou obter? Eu vou obter 2 que multiplica 1 menos, vou usar essa expressão aqui, que só tem uma exponencial. Então vai ficar 2 sobre e elevado a d sobre kt mais 2, e aqui U sobre D, 2 sobre e elevado a d sobre kt mais 2 no denominador. Aqui vai ficar 1 menos, o mesmo que apareceu aqui, né? 1 menos 2 sobre e elevado a d sobre kt mais 2. Vou copiar isso para o próximo slide e vou copiar também a expressão para U sobre D. Veja só o que eu obtenho. Vou tirar o mínimo aqui. Tirando o mínimo, vai ficar no denominador e elevado a d sobre kt mais 2. E aí, aqui no numerador eu vou ficar com e elevado a d sobre kt mais 2 menos 2. Aqui vou fazer a mesma coisa, vou ficar com e elevado a d sobre kt mais 2 menos 2 sobre e elevado a d sobre kt mais 2, estou tirando o mínimo. Então eu vou ficar com de k 2 menos 2, 0, vou ficar com e elevado a d sobre kt sobre e elevado a d sobre kt mais 2. Mas isso eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por e elevado a d sobre kt. Então fica 1 dividido por 1 mais 2 e elevado a menos d sobre kt. Desse outro termo aqui, o que eu extraio? Aqui eu tinha e elevado a d sobre kt mais 2, cancelando aqui denominador, denominador. 2, cancela, numerador, numerador. 2 menos 2, 0. Sobrou só aqui no ln, ó, e elevado a d sobre kt. Mas ln de e é 1, né? Vai cair aqui então d sobre kt, que multiplica 1. E veja, aqui eu tenho 1 sobre alguma coisa, vou transformar isso aqui, fazendo subir aqui o expoente menos 1, e depois ele cai como menos
com menos mais ln de 1 mais 2 e elevado a menos d sobre kt. Fiquei com uma expressão bastante enxuta aqui, que mais para frente, quando eu for lá para o canônico, eu vou aproveitá-la. Tá? Então eu vou deixar aqui S sobre K dando U sobre KT, tá? U sobre KT mais ln de 1 mais 2 e elevado a menos d sobre kt. Por outro lado, como eu quero plotar a entropia em função da temperatura, o que eu vou fazer é substituir finalmente aqui U sobre D. Tá? E aí eu vou ficar com S sobre K dando 2 e elevado a menos D sobre KT, vou usar essa expressão aqui. Vou deixar tudo com exponenciais negativas, que fica mais fácil para eu avaliar depois casos limite. Tá? Então, 2 elevado a 2 vezes e elevado a menos d sobre kt, dividido por 1 mais 2 e elevado a menos 2d sobre, a menos d sobre kt, que multiplica d sobre kt, mais o logaritmo. Casos extremos, para temperaturas grandes, tá? Temperaturas tendendo ao infinito, o que eu obtenho? Bom, onde eu tiver e elevado a menos d sobre kt, ó, temperatura tendendo ao infinito, esse número todo vai a zero. Esse número indo a zero, a exponencial vai a 1. Né? Exponencial de zero dá 1. Então, eu vou ficar com S sobre K tendendo a, nesse caso, 2, dividido por 1 mais 2, que multiplica D sobre KT. Só que T está tendendo ao infinito. Então, aqui, D sobre KT vai a 0. E aqui, ln de 1 mais 2. Então, para T tendendo ao infinito, eu vou ficar só, como aqui apareceu 0, eu vou ficar só com ln de 2 mais 1, que é 3. Para t tendendo a 0, S sobre K vai tender ao quê? Bom, exponencial negativa. T tendendo a 0, esse número aqui total, né, vai ficar um número muito grande. Então, vai ficar valores grandes aqui do argumento para exponencial negativa. Então, isso vai a 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0, 1 mais 0. T está tendendo a 0, isso aqui vai dar um número muito grande. Estou dividindo por um número muito pequeno, então isso aqui vai dar infinito. ln de 1 mais 2 vezes, e a gente viu que vai dar 0. Então vai ficar 0 sobre 1 mais 0, então isso aqui é 0 que multiplica um número muito grande, é 0. E daqui eu vou ficar com ln de 1 mais 0, que é ln de 1. Então aqui nesse caso eu tenho ln de 3, e aqui ln de 1. ln de 1 é 0. Colocando isso no gráfico, veja como é que eu vou ficar. Colocando S sobre K, a expressão que eu avaliei foi essa. Plotando S sobre K em função de T. Plotando S sobre K só porque ele é adimensional. Tá? A entropia tem unidades de constante de Boltzmann. Plotei aqui para vários valores, né, de D sobre K. Esse aqui são os mesmos valores que eu avaliei lá para o calor específico e para energia. Então, veja que eu tenho, de novo, né, uma tendência a zero aqui de uma maneira suave. E aqui, o que eu vou ter é para temperaturas muito grandes, a entropia indo para um valor aqui um pouco acima de 1. A gente encontrou lá que era ln de 3, né? Vamos só confirmar quanto que dá o ln de 3. Eu calculei isso anteriormente. 3ln 1.09, 1.1, tá? Então, realmente aqui para 1.1, veja que a escala aqui é 0.8, 1, teria 1.2 aqui, então vai para 1.1, tá? Mais rapidamente para valores de D sobre K menores e mais lentamente para valores de D sobre K maiores. Beleza? Bom, esse foi então o exercício que a gente chamou de 4.3, analista de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, da Universidade Federal de Goiás. Se vocês gostaram da resolução, deixe aí o seu like e não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa crescer e ajudar muito mais gente com esse conteúdo. Beleza? Valeu, pessoal!